Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma videoaula de matemática. No vídeo de hoje daremos início ao estudo das derivadas, onde primeiramente iremos iremos aprender sobre as regras de derivação e futuramente, nos próximos vídeos, iremos ver sobre a aplicação da derivada. Antes, peço para que se inscreva no canal e clique no sininho para ativar as notificações, para que o YouTube não esqueça de entregar os meus vídeos. Bom, para começar, antes de vermos as regras de derivação propriamente ditas, temos que entender aquilo que chamo de regra base, a regra mais básica para entendermos como é que nós derivamos uma função. Então, a regra base é nada mais, nada menos que esta aqui, onde diz que a derivada de x elevado a n é igual a n vezes x elevado a n menos 1. É muito importante compreendermos isto, pois o restante das regras que nós iremos ver é basicamente seguir o algoritmo e vamos encontrar, mas o que nós vamos encontrar é exatamente isto nas derivadas. Então, para compreender melhor esta regra, trago aqui um exemplo. Temos aqui uma função do tipo y igual a x ao quadrado. Derivando, vamos ficar aqui com 2 vezes x elevado a 2 menos 1, que é exatamente igual a isto aqui, seguindo aqui o nosso algoritmo, onde, por último, teremos como derivada y sendo igual a 2x. Caso nós tivéssemos um número aqui a multiplicar com x, era só multiplicar o número com este coeficiente aqui, que é neste caso 2. Então, tendo compreendido esta regra base, passemos já para as regras de derivação. Antes, vamos considerar que nós temos duas funções. Para que possamos trabalhar, consideremos que temos duas funções, tais que essas funções dependem de x. E também temos dois números reais, n e a. Então, como primeira regra, temos que, quando nós temos uma função y igual a u elevado a n, a sua derivada será n vezes u elevado a n menos 1 vezes a derivada da função u. Para compreender melhor, vamos ver isso na prática. Temos esta função y igual a 2x ao cubo menos 1, tudo isso sendo elevado a 4. A derivada desta função será, é só levar este 4, multiplicar com a função e reduzir o expoente de menos uma unidade e derivar o que está dentro. Então, isto vai ficar y derivado, a derivada de y será igual a 4 vezes 2x ao cubo menos 1, isso elevado a 3, vezes, como eu havia dito anteriormente, quando nós temos um número a multiplicar, este 3 aqui vai multiplicar com este 2. Então, vamos ficar com 3 vezes 2, né? Aqui só inverti a ordem, mas não faz diferença. Vezes x ao quadrado, porque teríamos 3 menos 1 sendo igual a 2. E aqui, como é uma constante, né? Menos 1 é uma constante. A derivada de uma constante, qualquer que seja o número, sempre é zero. Então, como resultado aqui, teremos zero. Então como resultado final, teremos que a derivada da função será 4 vezes 2x ao cubo menos 1, tudo isso elevado a 3, vezes 6x ao quadrado. Podíamos parar por aqui, mas só para completar, temos aqui 4 vezes 6, né? É 24, vezes x ao quadrado, vezes 2x ao cubo menos 1, tudo isso elevado a 3, como o nosso resultado final. Bom, passando aqui para a nossa próxima regra de derivação, aqui vamos ver
como é que nós vamos derivar as funções exponenciais? Onde as funções exponenciais são aquelas do tipo y igual a elevado a u, onde a sua derivada será a elevado a u vezes ln de a vezes a derivada da função u, onde o a deve ser maior que zero e ao mesmo tempo deve ser diferente de 1. Vamos ver isso na prática. Temos aqui a nossa função y sendo igual a 3 elevado a x. A sua derivada será 3 elevado a x vezes ln de 3 vezes a derivada da função u. A derivada da função u, neste caso, a função u é o nosso x. Então, a derivada de x, sempre que nós encontrarmos aqui a derivada de x é 1, né? Sempre que nós encontrarmos aqui o x isolado, a sua derivada é 1. Mas, caso ele esteja com um número, por exemplo, assim, 2x, a sua derivada será 2. Por quê? Para este caso, a sua derivada será 2, porque nós teríamos aqui como resultado 1 a multiplicar com este 2, então teríamos como resultado final 2. Então, como resultado final, temos aqui y, a derivada da função y sendo 3 elevado a x vezes ln de 3 vezes 1. Podemos colocar de uma forma subentendida, pois não faz muita diferença. Então, para cada regra, vamos ver pelo menos 2 exemplos, só para ter uma melhor compreensão. Passemos para o próximo exemplo. Temos aqui y sendo igual a 5x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 1. Bom, aqui, como podem ver, a nossa função u é 5x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 1. Aqui, quando encontramos uma função em que temos os termos separados, não precisa se assustar. O segredo, ou seja, o que tem que se fazer é só derivar a parte. Por exemplo, vamos derivar esse 5x ao cubo, esse 2x ao quadrado e este 1, parte a parte. Então, para uma melhor compreensão, vamos ver isso na prática. Temos aqui, vamos derivando, né? Vamos ter 4 elevado a 5x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 1 vezes ln de 4 vezes a derivada da função u. Como eu disse anteriormente, este 3 vai multiplicar com este 5, então vamos ter 3 vezes 5 vezes x ao quadrado menos esse 2 vai multiplicar com este 2 e a derivada desta constante aqui é 0. Então, teremos 3 vezes 5 vezes x ao quadrado menos 2 vezes 2x, onde teremos como resultado final 4 elevado a 5x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 1 vezes ln de 4 vezes 15x ao quadrado menos 4x. Passando aqui para a próxima regra. Esta é a regra de derivação das funções logarítmicas. Funções logarítmicas são essas em que o y é igual a logaritmo de uma função, neste caso função u, que depende de x na base a. A sua derivada será derivar a função u sobre a função u, vezes o logaritmo de e na base a. Vamos ver isso na prática. Temos aqui logaritmo de 10x ao quadrado menos x, tudo isso na base 2. O que nós vamos fazer é derivar primeiramente esta função aqui. Vamos derivar esta função aqui. Então, a sua derivada será 2 vezes 10 vezes x elevado a 2 menos 1, né? Para este aqui, este termo aqui.
E para este outro termo, a derivada de x isolado, como dissemos anteriormente, sempre será 1. Então, teremos 2 vezes 10 vezes x elevado a 2 menos 1 sobre a mesma função. Neste caso, a função u, 10x ao quadrado menos x. Tudo isso multiplicado pelo logaritmo de a na base 2, ou seja, logaritmo de e na base 2. Então, como resultado final, teremos que a derivada da função é igual a 20x menos 1 sobre 10x ao quadrado menos x, vezes o logaritmo de e na base 2. Aqui podemos colocar entre parênteses só para deixar isto mais claro, de forma mais clara. Então, passando aqui para o próximo exemplo, ainda na mesma regra, temos aqui a função y sendo igual a logaritmo de 9x ao cubo na base 5. Se formos analisar, aqui nós temos uma função exponencial e, ao mesmo tempo, esta função exponencial está contida na função logarítmica. Então, é só seguir o algoritmo que vai dar tudo certo. Então, fazendo aqui a nossa derivada, teremos que a derivada da função, vamos derivar a função u. A função u, neste caso, é 9x ao cubo sobre 9x ao cubo, onde na parte do numerador nós vamos derivar vezes o logaritmo de e na base 5. Então, como esta é uma função exponencial, a sua derivada, como vimos anteriormente, será a mesma função vezes o logaritmo natural de e vezes a derivada de x ao cubo. Então, teremos aqui 9x ao cubo menos ln de 9 vezes a derivada de x ao cubo sobre 9x ao cubo, tudo isso multiplicado por logaritmo de e na base 5. Então, derivando aqui e simplificando o nosso resultado, teremos aqui como resultado final 3x ao quadrado vezes ln de 9 vezes logaritmo de e na base 5. Bom, passando aqui para a próxima regra, agora vamos ver a derivada das funções trigonométricas. Estou a falar da derivada da função seno, cosseno, tangente e cotangente. Também não são lá tão difíceis, é só seguir o algoritmo. Então, temos aqui, por exemplo, y sendo igual a 3x ao quadrado. Então, a sua derivada, como podem ver, seguindo aqui o algoritmo, temos aqui a derivada de u. A nossa função u é esta aqui, 3x ao quadrado. Então, a sua derivada será 6x vezes o cosseno de 3x ao quadrado, como podem ver aqui, seguindo o algoritmo. Então, passando aqui para a próxima regra, temos aqui a derivada da função y igual a cosseno de u, onde a sua derivada é igual a menos derivada da função menos u derivado vezes o seno de u. Então, vendo isso na prática, temos aqui cosseno de e elevado a x à quarta. Então, a sua derivada será y igual a menos, seguindo o algoritmo da derivada da função exponencial, teremos aqui x à quarta sendo derivado vezes e elevado a x à quarta. Ln de e, na verdade, quando nós temos o Euler sendo elevado, aliás, o e elevado a x à quarta, o ln de e nós podemos até não colocar aqui. Eu só coloquei para explicar com mais detalhes. Por que eu digo isso? Digo isso porque o logaritmo de e na base e tem como resultado 1. E como eu disse anteriormente, o número 1 não altera nada no nosso resultado. É um elemento neutro.
Então, como resultado final, teremos que a derivada da função é igual a menos 4x ao cubo vezes Euler elevado a x à quarta, vezes o seno de Euler elevado a x à quarta. Então, passando aqui para a próxima regra, temos a função tangente de u, onde a sua derivada será a derivada de u vezes secante ao quadrado de u. Bom, noutros livros ou noutras tabelas que forem encontrar, podemos encontrar que a derivada da função tangente é igual a derivada da função u sobre cosseno ao quadrado de u. Isso acontece por quê? Porque secante é inverso de cotangente. Aliás, é inverso de cosseno. Secante de uma função é o inverso do cosseno. Se nós tivermos, por exemplo, secante de x, nós podemos aqui escrever 1 sobre cosseno de x. Então, por essa razão, a derivada da tangente pode ser secante ao quadrado da função ou derivada da função sobre cosseno ao quadrado da própria função. Então, podemos derivar, pode ser das duas formas, dependendo do contexto onde nós se encontrarmos. Não, eu gosto mais de utilizar secante ao quadrado. Então, vendo isso na prática, temos aqui y sendo igual a tangente de ln de x. A sua derivada será a função u, neste caso ln de x, a sua derivada será derivar aqui o x sobre x. É lógico que nós teríamos vezes ln de e, que neste caso o e é a base do ln, ou seja, é logaritmo seria logaritmo de e na base e, que daria 1. Por isso que nem foi necessário aqui escrever. Então, teríamos... Aqui ficamos exatamente com isso aqui. Multiplicado por secante ao quadrado de ln de x. Então, o resultado final desta derivada será 1 sobre x vezes secante ao quadrado de ln de x. Então, passando aqui para a próxima regra, só para finalizar, é a derivada da função cotangente, que vai nos dar cossecante ao quadrado de u. Vai nos dar menos a derivada da função u vezes a cossecante ao quadrado da função u. Podemos escrever para a derivada de cotangente é a mesma coisa que acontece com a tangente. A tangente é aliás, secante é 1 sobre cosseno. Agora, cossecante é 1 sobre seno da função que está em causa. Pode ser seno de x. Então, cossecante... escrevi um pouco mais, mas é isso. A ideia é essa. Cossecante é o inverso de seno. Tangente, secante é o inverso de cosseno. Então, o importante é a ideia ter ficado. Então, passando aqui para o nosso exemplo, temos y sendo igual a cotangente de ln de x. Bom, eu trouxe a mesma função, então é só seguir o algoritmo. O importante é entender como é que o algoritmo funciona. Então, temos aqui menos x sendo derivado sobre x vezes cossecante ao quadrado de ln de x, onde o resultado final será menos 1 sobre x vezes cossecante ao quadrado de ln de x.
Então, a nossa videoaula termina por aqui. Espero que tenham gostado. Caso tenham alguma dúvida, peço para que coloquem nos comentários. Então, até no próximo vídeo.